E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade a mais uma lição, né, da classe dos jovens e nós estamos estudando a carta aos Coríntios. Nós já estamos na segunda carta e hoje nós vamos estudar o capítulo 11. Então, 2 Coríntios, capítulo 11. O título da nossa lição é Paulo e os falsos apóstolos. Primeiramente, eu gostaria de apresentar para vocês aqui as 5 características que a lição traz dos apóstolos de Jesus, né? Dos apóstolos de Cristo, os verdadeiros apóstolos. Que são, característica número 1, eles foram testemunhas pessoais da vida, morte e ressurreição de Cristo, foram chamados diretamente por Jesus. O ministério apostólico foi especial para a fundação da igreja, ou seja, muito importante. Tinham dons especiais para a realização de sinais e milagres destinados ao estabelecimento da igreja cristã. E os 12 apóstolos, todos de origem judaica, além do papel ligado à igreja, também tinham relação especial com o povo judeu. Isso aqui, que é a característica número 5, é muito importante, que Paulo vai falar disso lá já no final do capítulo. Bom, para fazer primeiro um panorama geral, é bom a gente entender que Paulo envia essa carta aos Coríntios e ele vai falar de temas bem específicos, né, que é a questão do apostolado e da presença dos falsos mestres que estavam ali na igreja pregando, né, e além disso, além de estar pregando um falso evangelho, eles estavam também questionando a credencial apostólica de Paulo. Então, Paulo, ele vai, além dele tratar aqui das características do verdadeiro apostolado, ele também vai fazer uma defensão, né? Se pode dizer assim, ele vai defender a credencial apostólica dele, porque ele sabe quem foi que o chamou, que foi realmente Cristo, né? Então, bom, esse é o panorama geral. Mas hoje nós vamos tratar sobre 4 tópicos, especificamente nessa lição. E o primeiro tópico que a lição traz e que Paulo fala também é a questão da lealdade. Então a gente vai falar sobre os crentes desleais. Primeiro, a gente vai apresentar entre o tópico 1 e o tópico 1.1, digamos assim, que são os desleais para com Deus. E isso vai estar lá no versículo 1, do versículo 1 ao 2, que diz assim: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Então ele vai falar assim, ele vai fazer meio que uma comparação com o casamento, né? A questão da lealdade com a deslealdade, comparar a igreja realmente, a noiva de Cristo, com o casamento. E ele vai falar dos crentes desleais, para com Deus, né? Se afastar da mensagem do evangelho é um tipo de deslealdade para com o Senhor, porque aquele povo estava começando a ouvir uma outra mensagem que não era de fato a mensagem de Cristo, a mensagem que Paulo estava pregando ali naquela igreja. Então, Paulo traz o tópico 1.1 e a lição também traz muito isso, que é o desleal para com Deus. Primeiro, por que eles eram desleais para com Deus? Porque eles estavam começando a ouvir uma mensagem que não era de fato a mensagem verdadeira. Então, desleais para com Deus. O segundo tópico que ele vai tratar é sobre desleais para com Cristo. Por que desleais para com Cristo? No versículo 2 é muito evidente isso que Paulo fala. Ele fala o seguinte: eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como virgem pura. E aí no 3 ele fala o seguinte: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com a astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo.
Ou seja, ele vai falar o seguinte: gente, vocês estão começando a ouvir um evangelho que não é de fato o que eu estou pregando. E eu estou com receio, eu estou com medo de que através dessa falsa mensagem a mente de vocês seja corrompida. E aí ele vai falar: olha, eu não quero que, assim como a serpente enganou Eva, vocês sejam enganados por esses falsos profetas. Então, aqui fala de uma questão da preocupação de Paulo e também da deslealdade que aquele povo estava começando a ter para com Cristo. Primeiro, se a igreja é a noiva de Cristo e a gente pode entender que um casamento, né, essa questão do relacionamento tem que ter a fidelidade, e eles estavam começando a se envolver com outro evangelho, a gente pode comparar que essa situação como uma traição. Então ele fala: eu quero que vocês sejam unicamente do Senhor. E eu começar a entender, a ver, a ouvir outros evangelhos e aquilo entrar na mente de vocês, vocês estão começando a trair, de certa forma, o Senhor, Cristo, né, que é o nosso noivo, o noivo da igreja. E, além de serem desleais para com Cristo, eles estavam sendo desleais para com o Evangelho. Então, desleais para com Deus, com Cristo e com o Evangelho. Por que com o Evangelho? Ele vai falar assim, no versículo 4. Ele vai dizer assim: pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que aceitaram, vocês o toleraram com facilidade. Perdão. Ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês toleram com facilidade. E aí Paulo vai falar: olha, 3 características. Não, na verdade, três tópicos aqui, né? Que é um Cristo diferente, um Espírito diferente e um Evangelho diferente. Aqueles falsos mestres que estavam ali na igreja de Corinto estavam pregando essas 3 coisas, esses 3, vamos dizer assim, tópicos, né? De um Evangelho que, na verdade, era diferente, totalmente diferente daquilo que Paulo pregava. E aí ele falava o seguinte: olha, vocês estão tolerando essa mensagem dos falsos apóstolos, dos falsos, né, mestres, falsos apóstolos, e essa mensagem, né, esse falso evangelho, à medida que vocês ouvem, que vocês estão entendendo, que vocês estão querendo aceitar, vocês estão corrompendo a mente de vocês. Então ele fala assim: olha, vocês toleram com facilidade, né? Então ele nem fala de aceitar, ele fala de tolerar. Vocês toleram isso com facilidade. E ele vai falar desse falso evangelho. Então aqui nós temos os crentes desleais, que ele vai apresentar aqui na carta de 2 Coríntios, capítulo 11. Ele vai começar falando da fidelidade dos crentes. Ele vai falar que esses crentes estavam sendo desleais, primeiro para com Deus, segundo para com Cristo, que é o noivo da igreja, e terceiro para com o evangelho, o verdadeiro evangelho, que era o que Paulo pregava. E eles estavam agora ouvindo o evangelho dos falsos profetas e começando a tolerar essa prática, né, esse evangelho totalmente diferente do que o que Paulo pregava. E ele fala: olha, vocês estão sendo falsos para com o evangelho. E o 4º tópico que Paulo vai falar é que eles estavam sendo desleais para com a verdade. Isso vai estar lá no capítulo, no versículo, de 5 a 6. Ele vai falar o seguinte: todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Na minha Bíblia diz assim: eu não posso ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. E aí ele vai falar aqui na revista que a deslealdade desses crentes estavam indo para outro nível, que era a deslealdade com a verdade. Por quê? Porque se a gente acredita que a verdade é o evangelho, e os crentes, é o verdadeiro evangelho, e aqueles crentes em Corinto estavam aceitando outro evangelho, eles estavam negando a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, ou seja, eles estavam sendo desleais com a verdade que é Cristo, com a verdade que é o evangelho que Paulo pregava ali. Então, esses são os 4 tópicos da deslealdade daqueles crentes que estavam começando a ter ali, né, aquela
aquela quebra de fidelidade para com Deus, com Cristo, com o Evangelho e com a verdade que vem do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Bom, esse aí foi o tópico 1, né, que são os crentes desleais. O tópico 2, Paulo vai entrar na questão dos obreiros e a remuneração. Né? A gente anteriormente já falou sobre a questão da remuneração, da questão do dízimo da igreja, né? E Paulo ele trata muito minuciosamente isso nos outros capítulos, mas nesse capítulo ele vai falar sobre a questão da remuneração para com o obreiro, ou seja, aquela pessoa que cuida da igreja. Hoje seria o quê? Um pastor, né? Que cuida da igreja. E aí, ele vai falar disso nos versículos de 7 a 15 e o versículo 20. Ele, na verdade, está tentando agora argumentar na sua própria defesa, na defesa do seu apostolado em relação aos falsos profetas, né, a esses falsos apóstolos. Então, aqui nessa parte, nesse tópico 2, a gente vai ver de um lado Paulo mostrando a característica de um verdadeiro apóstolo chamado por Cristo, e do outro lado os falsos apóstolos e as características que eles tinham naquela época, que ele vai falar aqui bem discorrendo ao longo dos versículos. Então, no versículo 7, do 7 a 15, eu não vou ler agora, mas está dizendo lá o seguinte. Não, na verdade, a gente vai agora dividir o tópico 2 em pequenos tópicos. E aí ele vai dizer que um verdadeiro apóstolo, ele tem um comportamento adequado. Ele vai dizer assim que o comportamento adequado do obreiro. Então, vamos fazer um mapa aí na mente de vocês. Seguinte, de um lado nós temos Paulo, com um comportamento adequado para um obreiro, para um apóstolo, digamos assim, um pastor. E do outro lado, os falsos apóstolos e o comportamento inadequado que eles tinham. Então, de um lado, a gente vai falar primeiro desse comportamento adequado do obreiro. Paulo vai falar primeiro, eles agiam com humildade, ou seja, vai falar dele mesmo porque ele está querendo se defender o que ele realmente tem a credencial de um verdadeiro apóstolo e que usou aquelas pessoas em Corinto, né, os crentes, estavam ali questionando se realmente Paulo era ou não apóstolo, porque agora os falsos apóstolos estavam colocando coisas na cabeça dos cristãos, né, dos crentes daquela igreja, para que não acreditasse que Paulo era realmente chamado por Deus. E aí ele vai falar, olha, um verdadeiro apóstolo, ele age com humildade. E ele vai falar isso no versículo 7 a 9. Ele diz assim, será que cometi algum pecado ao humilhar-me, a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, isso aqui é muito importante, não fui peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Isso foi do 7 ao 9. Paulo aqui, nesse momento, ele vai falar que um verdadeiro apóstolo, ele age com humildade. Por que ele vai falar isso? O tempo que Paulo passou em Corinto, né, a lição fala, e pesquisando também, a gente vê na própria Bíblia, fala isso, em Atos, capítulo 18, do 1 ao 4, mais especificamente no versículo 3, vai falar que Paulo, enquanto esteve em Corinto, ele trabalhou. E aí ele vai dizer aqui, será que isso será que é vergonha para mim? Ele vai falar assim, ele vai perguntar, né, aos cristãos, será que é vergonha, motivo de vergonha eu trabalhar para ter o meu sustento e não ser pesado a vocês? Ele vai falar que aquilo é um motivo de agir com humildade, porque na época os gregos achavam uma coisa assim degradante, uma situação de muita, como posso dizer, de muita, uma situação mesmo degradante, você não, um homem como Paulo, né, que era estudado, que era filósofo, trabalhar com algo manual, ou seja, naquela época, pelo que a gente pesquisando pôde entender, Paulo trabalhava como artesão, ou seja, ele trabalhava era um trabalho manual. E aí, nessa época, os gregos achavam esse tipo de situação muito humilhante, muito degradante, porque Paulo era um homem que entendia de filosofia, entendia as leis e tudo mais. Então,
eles meio que assim falaram que aquilo era uma situação muito humilhante. Mas aí Paulo vai dizer assim, será que isso é uma coisa assim mais absurda do mundo, que eu não posso trabalhar para me manter e não ser pesado aos irmãos? Isso quer dizer que Paulo não recebia dinheiro, não recebia ajuda dos irmãos para pregar. E aí vai dizer que ele pregava gratuitamente, né? Ele só precisava do mínimo para viver. E aí vai falar que quando ele tinha alguma dificuldade, alguma necessidade, ele recebia a ajuda dos irmãos da Macedônia. Bom, esse é o tópico 1, o obreiro e a remuneração. Nós estamos do lado de Paulo, mostrando as características dele. Ele agia com humildade. O tópico 2, ele vai falar de agia com a verdade. Isso vai estar lá no versículo 10. Diz assim: tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. Paulo aqui, ele está querendo falar assim, olha, a verdade de Cristo está em mim e eu posso comprovar isso. Então, ele não esperava nada em troca dos irmãos e pregava sem que fosse uma obrigação. Então, Paulo não queria receber nada dos irmãos, não era como um orgulho para ele, mas que ele queria que os irmãos entendessem, os irmãos em Coríntios entendessem que aquilo para ele, aquela atitude para ele não era uma obrigação, digamos assim, por exemplo, eu tô pagando, você tem que fazer. Não, ele não via aquilo como obrigação, mas sim como algo prazeroso. Ele via que era um dever dele pregar, ou seja, ele sentia que por ele ser chamado para ser apóstolo, era um dever dele pregar para aquela igreja. Então, ele não queria receber uma remuneração para que a igreja não falasse assim, a gente está pagando, o dever dele, né, pregar, ou então até alguns irmãos pensassem que ele estivesse pregando só porque era obrigação. E ele não queria aceitar, ele pregava porque ele entendia que aquilo ali era uma obrigação, era um motivo de orgulho para ele. Então ele agia com a verdade porque ele entendia que aquilo ali era o motivo de transparecer a verdade em Cristo na vida dele, né? A verdade de Cristo na vida dele. E o tópico 3, ele agiu com amor. Isso vai estar lá no versículo 11, que diz assim, por quê? Né, no caso ele vai falar assim, por que eu não aceito, né? Ou por que eu não aceito a remuneração de vocês? Ele vai dizer assim, por quê? Né, como se fosse uma pergunta realmente retórica, mas na verdade ele mesmo responde. Porque eu não amo você? Porque eu não amo vocês? Deus sabe que eu os amo. E continuarei fazendo o que faço a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Né? Mas no 11 ele fala assim, olha, eu estou fazendo isso porque eu não amo vocês, eu não estou recebendo essa ajuda de vocês porque eu não amo. E ele vai dizer assim, não, eu amo os irmãos. Deus é testemunha de que eu amo os irmãos. Então, ele agiu com amor, né? Diferente do comportamento que a gente vai ver dos outros apóstolos, dos que diziam apóstolos. Então, ele ainda mostra também que ele tinha uma confiança em Deus, porque ele chama Deus ali para, naquele momento, ser para ele uma espécie de testemunha, né? Já que a gente pode dizer que esse capítulo aqui é como se fosse um capítulo de se autodefender, né? Paulo está querendo ali defender que ele realmente é um apóstolo de Cristo, ele vai mostrar isso, e ele traz agora o argumento de que Deus é testemunha de que eu realmente amo vocês, que eu não estou fazendo isso, não é por obrigação, não é por orgulho, não é porque eu não amo vocês, eu amo vocês, Deus é testemunha e eu estou fazendo isso porque eu sinto que é algo prazeroso para mim, que é o meu dever, eu fui chamado para isso, fui chamado para pregar. Bom, agora a gente vai passar para o lado dos falsos obreiros. A gente já falou de Paulo, das características que ele tinha, né? Que ele agiu com verdade, agiu com humildade, agiu com amor. Agora nós vamos falar dos falsos apóstolos e do comportamento inadequado que eles tinham. Então, de um lado, se a gente tinha Paulo com humildade, a gente vai ter os falsos apóstolos com orgulho. Isso vai estar lá no versículo 12, que diz assim: e continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Ou seja, eles queriam ser considerados iguais a Paulo e eles
pegavam essa igualdade, falsa igualdade, para ser um motivo de orgulho para eles, né? Então eles queriam se orgulhar com tais feitos de serem iguais a Paulo, mas na verdade eles não faziam nada igual a Paulo. Eles não agiam com humildade, eles não agiam com amor, eles não agiam com verdade, eles agiam totalmente o contrário daquilo que Paulo agia. Então, eles agiam com orgulho. 2, a falsidade. Isso vai estar lá nos versículos de 13 a 15. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo da luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça, o fim dele será o que suas próprias ações merecem. Então ele vai falar assim, que eles agiam com falsidade. Eles eram falsos porque eles não eram verdadeiros apóstolos de Cristo, eles não tinham as características de verdadeiros apóstolos, eles não tinham visto a morte e a ressurreição de Cristo, eles não eram chamados por Cristo, então eles não podiam se auto-intitular apóstolos, porque eles não eram, então eles eram falsos. Eles não tinham sido comissionados pelo Senhor. Então eles diziam que eram de Cristo, mas na verdade eles não tinham. Então eles pregavam um falso evangelho também. Isso mostrava que eles não eram de fato apóstolos de Cristo. Porque se eles pregavam um evangelho completamente diferente do de Paulo, como é que eles poderiam se intitular realmente apóstolos? E eles se orgulhavam de ser parecido com Paulo. Só que em nada eles pareciam com Paulo. Então Paulo fala que eles eram agentes de Satanás. E a Bíblia fala que a igreja vai ter essas pessoas que vão se dizer crentes, apóstolos, pastores, mas na verdade eles não são. Eles vão ser agentes de Satanás para fazer com que a gente acredite naquilo que eles falam, que é mentira, para corromper a nossa mente. Então aqui ele fala, eles são agentes de Satanás, pois usam a mesma estratégia de mentir e fingir ser quem eles não eram. E ele fala, o fim deles vai ser igual à atitude deles. Vai ser um fim trágico, um fim ruim. E aí Paulo vai falar assim, olha, eles são agentes de Satanás porque eles estão fazendo a mesma coisa. Porque Satanás, quando ele quer fazer um mal a alguém, ou quer que alguém, digamos assim, cometa um pecado, ele não vai chegar com a cara mais feia do mundo. Ele vai chegar fingindo ser algo que ele não é, fingindo ser alguma coisa boa. Então, da mesma forma, os falsos obreiros estavam fazendo isso. E aí ele vai dizer, o terceiro, que eles agiam de forma agressiva. Isso está lá no versículo 20. Que diz assim, de fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Aqui na nossa lição vai dizer que os falsos apóstolos, eles não só aceitavam a remuneração, né, a ajuda, digamos assim, da igreja, como eles também cobravam. Ou seja, eles agiam de forma totalmente agressiva, porque eles não entendiam que aquilo ali era uma ajuda, era algo que vinha para sustentar, para ajudar mesmo, para depender. Eles não entendiam que eles tinham que depender de Deus naquele momento, mas eles cobravam a igreja, tipo assim, cadê a minha remuneração? Eu quero meu dinheiro. Então eles cobravam mesmo aquilo, né, com avidez. Então os coríntios estavam aceitando esse tratamento totalmente hostil e abusivo dos falsos mestres e recusando a advertência de Paulo, uma advertência que era feita com amor. Então eles estavam suportando esses insensatos, né? E aí a gente entra agora numa pergunta que eu quero fazer, vou deixar aí para vocês, uma pergunta retórica. Essas características que Paulo aponta aqui, pode se aplicar aos falsos mestres hoje? Existe, será, na nossa igreja, não estou dizendo na nossa igreja Batista do Barro Preto, mas na igreja em geral, na igreja do Senhor, na noiva do Senhor, existe esses falsos apóstolos, esses falsos mestres, que se vestem como verdadeiros, mas que na verdade de verdadeiros não tem nada, que agem com forma agressiva, que mentem, que agem com falsidade. Será que esses falsos mestres, essas coisas, essas características se aplicam a esses falsos mestres de hoje? Fica aí a questão. Então a gente já viu o tópico 1, a falta de lealdade, né? A deslealdade. O 2, a questão dos obreiros, o obreiro e a remuneração. E agora nós vamos ver o tópico 3, que é a vanglória do obreiro. Paulo vai falar agora que a vanglória é uma tolice. Então, lá no
nos versículos 16 e 17, diz assim: faço questão de repetir, ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como recebiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Aqui, Paulo ele vai usar, digamos assim, uma forma, né, de argumentação. Então aqui ele está querendo que os irmãos escutem o que ele tem para dizer. Ele vai falar assim: olha, mesmo que vocês me achem insensato, porque vocês já estão ouvindo os insensatos, eu quero que vocês me escutem, mesmo sabendo que essa insensatez não vem de Deus e que eu realmente não sou. E ele vai fazer um pedido para que os irmãos em Corinto continuassem ouvindo Paulo, mesmo que os irmãos considerassem Paulo insensato. Ele vai falar assim: que o orgulho é insensatez, que ele vai falar assim, que é a vanglória, né? Vanglória, orgulho, é tolice, é insensatez. E não vem do Senhor. Então ele vai falar assim: olha, gente, a vanglória, o orgulho, é tudo tolice, é tudo besteira. Isso aí não vem do Senhor. Eu estou usando esse argumento, mas eu sei que isso não provém do Senhor. Isso não quer dizer que Paulo era insensato e também que Paulo era alguém que se orgulhava e que se vangloriava. E aí ele vai falar o tópico 2, ostentação e carnalidade. Olha só, que ele vai falar no versículo 18 e 19. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano. A minha Bíblia fala de modo bem humano, que é a mesma coisa que dizer que é de modo carnal. Gente, se vangloriar é carnalidade. Ele vai falar assim: esses falsos profetas, o que eles estão fazendo é só se vangloriar. E isso é carnalidade. E aí ele vai falar: eu também me orgulharei. Se for para usar essa forma de orgulho para que vocês me ouçam, para que eu comprove que eu realmente sou um apóstolo de Cristo, eu vou me orgulhar. Mas o orgulho de Paulo é muito diferente do que ele vai falar aqui. E aí ele vai falar: por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. Aquela igreja em Corinto estava suportando aqueles falsos profetas que eram pessoas insensatas. E ele vai falar assim: se for para eu agir dessa forma, né, para que vocês me ouçam, eu vou agir, porque eu quero falar aqui das coisas que eu me orgulho. E ele vai falar que as coisas que ele se orgulha é a marca de Cristo na vida dele. E aí ele vai falar assim: a ostentação é carnalidade, ponto, acabou. Esses falsos apóstolos que se dizem apóstolos estão sendo pessoas que estão ostentando, pessoas que estão se vangloriando, e isso não provém do Senhor. Esse é o tópico 2, ostentação e carnalidade. E aí eu deixo uma pergunta para você: por que Paulo considera a vanglória uma tolice? Será que a gente às vezes não se vangloria também? Né? Vou deixar uma pergunta retórica aí para você. Quantas vezes na sua vida, no seu dia a dia, você também não tem essa ostentação? Às vezes com algo que você tem, com seu estudo, né? Sei lá, com carro, ou às vezes de você até achar que é porque você é cristão, você é melhor que o outro. E você não é muitas vezes. Então, ele vai falar: olha, gente, ostentação é carnalidade. Mas eu vou usar desse argumento para mostrar que eu realmente sou de fato um obreiro do Senhor. Bom, agora nós vamos entrar no tópico 4. Nós falamos dos crentes desleais, nós falamos do obreiro da remuneração e e falamos da vanglória do obreiro, né? Que o obreiro de verdade ele não deve se vangloriar. Agora nós vamos falar das credenciais e a aprovação do obreiro. Olha só, aqui Paulo ainda continua com a sua autodefesa. Ele quer provar que ele de fato é um obreiro, que ele de fato é um verdadeiro obreiro, na verdade, que ele de fato é um apóstolo de Cristo. Ele vai falar assim: olha, eu vou mostrar aqui as minhas credenciais. Isso aqui vai estar nos versículos 21 ao 33. Ele continua fazendo sua autodefesa e usa do orgulho que ele condena, né? E ele vai falar assim: olha, aqui quando eu tô falando como um insensato. Ele vai falar aqui, né? Eu tô falando como insensato, mas na verdade eu tô aqui falando para mostrar para vocês o que eu vivi. E se isso for motivo de orgulho, eu me orgulho. E aí ele vai falar. No versículo 21, ele fala: para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevam a vangloriar-se, falo como insensato e também me atrevo. São eles hebreus? Eu também.
São eles israelitas? Israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Eu estou fora de mim para falar dessa forma. Isso está entre parênteses. Eu ainda mais sou servo de Cristo. Trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado, mais severamente exposto à morte repetidas vezes. Então aqui ele vai fazer uma lista dos sofrimentos. E aqui no ponto 4, que é as credenciais, ele vai falar da experiência e do sofrimento que ele viveu, que ele apresenta uma lista de sofrimentos que ele foi carcerado, que ele sofreu, que ele foi açoitado. Tudo isso por quê? Porque era um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro obreiro. E aí ele vai falar também da questão de ser judeu ou não, como eu falei, que é um dos 5 pontos de você ser, na verdade, ser um verdadeiro apóstolo do Senhor. De ser um verdadeiro apóstolo do Senhor. E aí ele vai falar também da questão de ser judeu. Ele era. Então ele vai falar, se for por ser judeu, que os falsos apóstolos se vangloriavam um pouco com isso, ele vai falar assim, eu também sou. Então se isso é motivo de orgulho, eu vou me orgulhar por isso. E o 2, o tópico 1 foi a experiência e sofrimento que Paulo viveu. E o tópico 2, dentro dessas credenciais, ele vai falar assim da preocupação que Paulo tinha com a igreja. Isso vai estar nos versículos 28 e 29, que fala assim, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queixe por dentro. Então, Paulo vai falar assim, olha, um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro obreiro, ele tem uma preocupação com a igreja. Ele vai falar assim, olha, quem é que não está sofrendo que eu não sofra junto? Quem é que não está passando por uma dificuldade que eu também não sinta? Isso é a verdadeira característica de um obreiro, de um pastor. Né? Qual é o pastor que não vê a igreja sofrendo, passando por uma dificuldade, por exemplo, nesse momento que a gente está, que não sofra com isso? Ele vai falar assim, eu sofro diariamente, ele sofre aquilo ali, ele sente. Então ele mostra a característica também de uma preocupação que ele tinha com a igreja, com aquela igreja, como um verdadeiro apóstolo. O terceiro tópico ele vai falar da sua experiência de submissão, que vão estar dos versículos 30 ao 33, que ele fala assim, se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Gente, olha o orgulho que ele fala. Quem hoje vai querer mostrar um orgulho no que é fraco? Só mesmo o homem de Deus. Ele fala assim, se eu devo me orgulhar, que seja na minha fraqueza. Que seja porque eu realmente me preocupo com a igreja. Que seja porque eu realmente sofri por Cristo. E ele vai falar... O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, mandou que vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Ele vai falar aqui que a experiência e submissão dele, ele coloca Deus mais uma vez como testemunho. Ele vai falar assim, Deus sabe... Ele vai falar aqui, ó, no versículo 31. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Ou seja, Paulo falava aquilo do fundo do coração dele. Ele falava assim, gente, eu tô falando aqui, Deus sabe do que eu tô sentindo. Deus sabe daquilo que eu tô passando. Que se eu vou me orgulhar por aquilo que eu passei, pelas tribulações que eu passei. Então, só para concluir, esses foram os tópicos da lição de hoje, falando sobre o obreiro, sobre a vida do obreiro. E só para concluir, tem 2 perguntas que eu quero deixar aqui para vocês. Primeira, pense em situações da vida cristã em que temos sido desleais para com Deus, o Pai, para com o Senhor Jesus Cristo, para com o Evangelho, para com a verdade. Como podemos nos corrigir? Quais momentos das nossas vidas a gente tem sido desleais para com o Senhor? Será que nesse momento de pandemia eu tenho acreditado muito mais no meu professor da faculdade, muito mais às vezes nos posts do Instagram, o que essas pessoas estão falando do que no Senhor? Será que eu não estou confiando muito mais nessas pessoas do que no Senhor nesse momento? Ou então às vezes no nosso dia a dia, na correria, será que a gente não tem sido desleais para com o Senhor? Então ele fala assim, pense nisso, pense nas situações da sua vida, você sabe... Só você e Deus sabe do fundo do seu coração aquilo que você tem sido desleal para com Ele. Então pense nesse momento sobre isso, porque um verdadeiro cristão é aquele que sim comete erros, comete pecado, mas que volta
e reconhece que errou, que reconhece que foi desleal para com o Senhor, e ele está de braços estendidos para nos aceitar novamente, para perdoar os nossos pecados. E a segunda pergunta é: ao examinar a experiência do apóstolo Paulo, quais seriam as credenciais recomendáveis ao obreiro cristão hoje? Então, hoje a gente viu, de um lado, Paulo tentando defender a sua credencial enquanto apóstolo, e do outro lado, os falsos apóstolos que estavam ali tentando, pregar um evangelho que não era o evangelho de verdade naquela igreja, na igreja de Corinto. E a igreja, o povo estava tentando ouvir, estava tendencioso mesmo a ouvir aquilo e tentar desacreditar de Paulo. Então, se a gente tem um lado os falsos profetas e do outro lado um profeta, um apóstolo, na verdade, que era chamado por Deus, que foi chamado por Deus, a gente vê, a gente conhece pela palavra os frutos que Paulo deu, né? Inclusive ele mostra aqui, faz uma lista daquilo que ele sofreu por ser cristão, por ser um apóstolo de verdade de Cristo, inclusive sofrer pela igreja, ser humilde, ser amoroso. E do outro lado, o orgulho, a vanglória, a vaidade, né? O cobrar, né? Cobrar o dinheiro e não esperar a ajuda mesmo, não confiar em Deus. Então, quais as características recomendáveis ao obreiro cristão hoje? Será que na nossa igreja a gente não tem tido os falsos profetas? Será que no nosso meio, no nosso lado, não estou dizendo a nossa igreja em si, o Barro Preto, mas estou dizendo assim, a igreja em geral, a gente não tem tido os falsos profetas, a gente não tem ouvido esses falsos profetas e tentando acreditar neles? Então, que você pense nisso, que você reflita nisso. Talvez às vezes até no nosso Instagram a gente tende a acreditar, a seguir aquele pastor, aquele profeta, né? Aquele que se diz apóstolo, e deixa de ouvir aquele pastor que está na nossa igreja, que está do nosso lado, que nos acompanha. Então pense nisso, sabe? Pense no momento que você tem sido desleal para com o Senhor e ore. Ore para que Deus abra os seus olhos espirituais. A palavra dele tem ensinamento para toda a nossa vida, sabe? Então, orem. E esse é o meu recado para com vocês. Espero que vocês tenham, na verdade, uma ótima semana e que Deus fale com vocês através dessa lição.